Oi pessoal, estamos de volta! Estamos de volta para a grande jornada, que é o momento em que a gente vai deduzir, conhecer os métodos que podem ser usados para calcular raízes de equações algébricas não lineares. Vocês devem se lembrar que nós terminamos o último vídeo sabendo que o nosso problema lá do CSTR, que teve a concentração na alimentação perturbada, tinha duas raízes, dois instantes em que a concentração passava pelo 0,5. Esses dados aqui, esses gráficos foram as últimas coisas que vocês tiveram do vídeo passado. Então a gente descobriu lá que existe uma raiz entre 15 e 20 minutos e existe outra raiz entre 245 e 250 minutos, certo? Agora, como é que eu faço? Eu faço de novo o lugar das raízes, eu quebro aqueles intervalos ali, vai ficar chato, vai ficar enfadonho. Então vamos a métodos. O primeiro método que surgiu exatamente daquela busca do lugar das raízes. É muito parecido, eu sei o intervalo, então eu corto ele no meio, ou divido ele em vários intervalos, acho o outro intervalo onde a raiz está, ele vai ser um intervalo menor, e aí eu vou diminuindo o tamanho do intervalo, diminuindo o tamanho do intervalo até chegar na raiz. É exatamente isso. É exatamente isso que faz o método da bisseção. Ele é baseado lá no método do lugar das raízes. Lá naquela busca das raízes que nós fizemos. E o que a gente faz no método da bisseção? Primeiro, a gente identifica um intervalo onde existe a raiz, o xn-1 e o xn. E aí, preferencialmente, uma única raiz. Eu já falei no outro vídeo, não dá para ter duas raízes, senão vai mudar de sinal duas vezes, você nem descobre que tem raiz ali. Não pode ser intervalo muito grande, tem que ser intervalo mais estreitinho. Então eu vou achar lá um xn-1 e um xn, são os meus chutes iniciais, as minhas estimativas iniciais. Chute é muito feio, né? São as minhas estimativas iniciais. Então eu faço as estimativas iniciais de modo a garantir que eu estou num intervalo que tem raiz. Entender agora por que lá a busca do lugar das raízes é tão importante? Para você saber qual é o intervalo que tem raiz. Para você saber qual chute que vai dar. Então tá ali, a gente vai dar esse chute. O xn-1 e o xn com a certeza de que eu tenho uma raiz ali dentro. De que o x estrela, que é a minha raiz, está entre o xn-1 e o xn. E aí eu calculo a f de xn-1, a f de xn, que nem a gente fez lá na outra tabela. E depois, o que eu faço? Aí eu divido o intervalo em dois. Como é que eu divido em dois? Eu pego o xn menos 1, o xn, somo os dois e divido por 2. Eu vou ter um valor, um ponto médio aí desse intervalo. Xn mais 1 é xn menos 1 mais xn dividido por 2, gerando dois subintervalos. Eu agora tenho um subintervalo xn menos 1 até xn mais 1, porque o xn mais 1 está no meio, e o outro intervalo é de xn mais 1 até xn. E aí eu calculo também a f de xn mais 1. Calculo a f naquele ponto ali que eu calculei o xn mais 1. Depois o que eu faço, pessoal? Aí eu verifico qual é o subintervalo que tem raiz. Como é que eu testo? Simples, não tem que trocar de sinal. Então se eu fizer o produto das f's, quando elas tiverem o mesmo sinal, vai dar positivo. Quando elas tiverem sinais trocados, vai dar negativo. Então o teste é o seguinte, olha, se f de xn menos 1 vezes f de xn mais 1 é menor do que zero, ou seja, isso significa que a f de xn menos 1 e a f de xn mais 1 têm sinais trocados. Uma raiz dá ali dentro tem uma raiz. Tá? Ou então, se f de xn mais 1 vezes a f de xn é que é menor do que zero, a raiz está nesse intervalo, porque elas é que têm sinais trocados, certo? Achei o intervalo que tem raiz, o que eu faço com o outro? Joga fora. O intervalo que não tem raiz não interessa para a gente, interessa o intervalo que tem raiz. Então a gente descarta o intervalo que não contém raiz e repete os passos 2, 3 e 4 para o intervalo que tem raiz, até convergir. Essa é a parte importante, é até convergir. Aí volta lá no vídeo do Gauss-Seidel para saber como é que a gente faz critério de convergência. A gente vai ter o quê? Xn mais 1 menos xn, o módulo disso tem que ser menor que a minha tolerância ao erro, tá? Aquilo ali, ó. E aí a gente tem o seguinte, olha só, o método de bisseção, ele é simplesmente um aperfeiçoamento da busca do lugar das raízes. Mas ele é lento. Ele divide o intervalo em dois intervalos iguais. Joga fora o que não tem raiz e fica com o que tem raiz. Divide em outros dois intervalos iguais. Então ele vai sempre diminuindo o tamanho do intervalo, mas quanto menor é o intervalo, mais lentamente ele vai diminuindo, porque o intervalo também vai diminuir de tamanho. Eu preciso então de algo mais interessante. Mas, olha só, é lenta, a convergência é lenta, a gente não vai parar no método da bisseção, vocês vão treinar bastante método da bisseção na avaliação continuada, mas a gente não vai parar nele. A convergência é lenta, mas ela é sempre garantida. Se vocês partiram de um x estrela entre o xn-1 e o xn mais o xn, sempre vai convergir. Porque ele vai fazendo isso, ele joga fora o intervalo que não tem raiz e fica com o que tem. Então você vai estar sempre com a raiz ali na sua busca. Nunca vai errar. E aí é um processo iterativo. Como é que fica o nosso fluxograma? Vocês fazem as estimativas iniciais
E aí o x0 vira xn menos 1, o x1 vira xn e entra no processo iterativo, entra no loop. Pensem nisso aqui, ó, como um esboço, como um rascunho para vocês fazerem o programa do Octave que vai fazer o método da abscissão. E aí entrou no processo iterativo com xn menos 1 e com xn. O que eu faço depois? Eu calculo a f de xn e a f de xn menos 1. E aí o que eu faço depois? Eu calculo xn mais 1. Eu divido o intervalo no meio, não está lá escrito naquele roteiro que a gente fez, e como é que eu calculo ali? Ó, xn mais 1 é xn menos 1 mais xn sobre 2, só assim. Calcula também logo a f de xn mais 1. Isso aqui é o seu, né, a sua proposta de algoritmo lá para vocês poderem implementar o método na prática, tá? E também aqui pra gente. Eu vou dar um método pronto para vocês. Depois que faz isso, a gente testa a convergência. A primeira coisa, eu achei um x novo, eu tenho que comparar com outros para ver se já convergiu. É claro que não vai convergir no primeiro passo, né? Mas a gente pode tentar. Então testa a convergência. Xn mais 1 menos xn é menor que o epsilon? Se sim, convergiu. Então, ó, vai ter essa saída aqui. Sempre a saída do programa vai ser por aqui. Convergiu. E aí o x estrela, que é a raiz, é aproximadamente o xn mais 1. Se não, o que acontece? Aí eu tenho que testar onde é que ficaram as raízes. Eu tenho que ver qual subintervalo tem raiz. Então eu faço o teste de lugar das raízes, f de xn menos 1. Basta 1, tá, gente? Basta 1. Aqui vai ser um if-else, tá? Ali é um teste que você vai ter if verdadeiro, segue por esse caminho. Se não, segue por outro caminho. É assim mesmo. Porque você só tem dois intervalos, se a raiz não tiver em um, está no outro, né? Então, olha só, teste do lugar das raízes. f de xn menos 1 vezes f de xn mais 1 é menor do que zero? Isso eu estou perguntando se a raiz, ou se a f de xn menos 1 e a f de xn mais 1 tem sinais trocados, ou seja, se a raiz está nesse intervalo entre xn menos 1 e xn mais 1. Tá? Se sim, o que acontece? Eu garanto que a raiz está entre xn menos 1 e xn mais 1, eu faço xn menos 1 continuar ele mesmo, né? O começo do intervalo não muda, muda o final, que agora é a metade do anterior. O xn que recebe o valor de xn mais 1 e volta lá para o processo iterativo. Se não, se esse teste aqui deu que o sinal é maior do que zero, que ela é maior do que zero, significa que não tem a raiz nesse intervalo. Se não está nesse intervalo, está no outro. Então, se não, o que acontece? A raiz está entre xn mais 1 e xn, e aí eu faço o quê? O xn menos 1 é que agora recebe o valor de xn mais 1, o xn continua sendo ele mesmo, quer dizer, agora eu fico do meio para o final do intervalo, no outro eu ficava do começo até o meio do intervalo com a raiz, e volto lá para o meu processo iterativo e faço isso quantas vezes forem necessárias até convergir. Quer ver como é que funciona? Vamos ver no nosso problema? Vamos ver no nosso caso aqui, que é muito simples. Então, olha só, vamos começar com aqueles chutes que a gente tinha, né? Eu tenho 15, eu sei lá da minha busca do lugar da raiz, eu sei que entre 15 e 20 tem uma raiz. Olha ali o gráfico, ó. E aí eu vou lá na minha tabela, então eu chuto x0 é 15, o x1 é 20. Calculo a f de x0, calculo a f de x1. E calculo o x2, que é a metade, né? É o 10, é o 15 mais 20 dividido por 2, que dá ali o 17,5. E aí calcula a f. Agora olha lá para os sinais, tá? A f de x0 é positiva, a f de x1 é negativa. E a f de x2 é positiva. Qual é o intervalo que tem raiz? Ah, professor, o intervalo que tem raiz é entre 17,5 e 20. É, entre 17,5 e 20. Então a gente joga fora o intervalo entre 15 e 17,5. Deu para entender? Vamos para o próximo passo. Agora eu tenho então o quê? 20 e 17,5. Eu somo os dois e divido por 2. Eu vou ter 18,75. E calculo a f de 18,75. Dá lá, menos 5,7 vezes 10 a menos 3. Viu que já está aumentando, já está ficando cada vez mais próximo de zero. E agora, onde é que está a raiz? Ah, está entre 17,5 e 18,75. Então eu jogo fora o trecho entre 18,75 e 20 e fico com o trecho de 17,5 e 18,75. Então, ó, o próximo passo seria pegar o 18,75, o 17,5, somar, dividir por 2, chegar lá no 18,125, a gente obtém 2,41 vezes 10 a menos 3 de f, e assim eu vou buscando a raiz e vou testando a convergência. É lógico que ainda está longe da convergência, mas se vocês observarem agora, deixa eu fazer mais depressa, né, a gente vai fazer tantas iterações até que ali embaixo eu tenho, olha lá, 18,3086 na iteração 16 e 18,3086 na iteração 17. Convergiu. Tá? Ele é lento, se bem que aqui 17 iterações nem é tão lento assim, mas ele convergiu. E a única coisa que vocês têm que ter cuidado é que vai fazer uma linha, testar o lugar das raízes, jogar fora o intervalo que não tem raiz e ficar com o intervalo que tem raiz, dividir esse intervalo em 2 e assim por diante, até convergir.
De dever de casa, vocês ficam então com a proposta de usar o método de bisseção para calcular a outra raiz. Minha sugestão é o seguinte, como ele é muito lento, dê um chute lá de 245 e 250, faz um chute mais apertadinho, então chuta lá, ó, x0 igual a 245, x1 igual a 250. Mas, e se eu quiser um método mais rápido? E se eu quiser um método que convija mais depressa? Bom, a gente tem. Esse método que a gente viu aqui da bisseção, ele sempre divide o intervalo em dois. Ele nunca considera que a raiz pode estar mais perto de um extremo do que do outro. E aí, olha só, aparece o chamado método da falsa posição, ou regula falsi. Tá? Ele é um método, ali é a observação, né? O método da bisseção tem convergência muito lenta, por quê? Porque ele só divide o resultado, o intervalo em dois. Ele corta em dois, e corta em dois, e corta em dois, e corta em dois, e vai sempre diminuindo a metade o intervalo. Podia diminuir mais depressa, gente. Se eu entendesse que algumas vezes a raiz está mais perto de um lado, de um extremo, do que do outro. Tá? E aí o que acontece ali, ó, sem levar em conta que a raiz pode estar mais próxima de uma extremidade do intervalo do que do outro. No nosso problema exemplo, a gente tem bem isso, olha lá. Olha ali o intervalo entre 15 e 20. Onde a raiz está mais perto? A raiz está mais perto do 20. Por quê? Menos 0,021 é mais próximo de zero do que 0,47. 0,047. Da mesma forma lá no outro extremo. Está mais perto do 250 do que do 240. Por quê? Porque 0,0025 é mais perto de zero do que menos 0,008. Lembra, eu estou em cima e embaixo do zero ali, um negativo e outro positivo. Tem que ver quem é que está mais perto do zero. E aí quem está mais perto do zero está mais perto da raiz. Não é verdade? Então é essa que a gente vai buscar. E aí o método da falsa posição ele faz exatamente isso. Ele propõe para nós utilizar uma reta secante entre esses dois pontos, que a gente sabe que tem uma raiz ali no intervalo, para procurar xn mais 1. E leva em conta a proximidade que essa raiz tem de um dos extremos. Com certeza? Agora vamos ver como é que a gente faz para calcular, né? Se é uma reta secante, equação de reta, vocês já tiram de letra. Então, como é que a gente faz? A gente parte do intervalo xn menos 1, xn. A gente continua precisando de duas estimativas iniciais. A gente continua precisando lá do método lugar das raízes, que contém a raiz, ou seja, o xn menos 1 está é menor do que o x estrela, que é menor do que o xn. E aí a gente calcula a f de xn menos 1, a f de x1, e escreve a reta. Então aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui, bolinha aqui é o ponto x0, f de x0, o outro ponto lá é x1, f de x1. E aí o que eu faço? Eu traço a reta. Eu escrevo a equação da reta, que é yn mais 1, a reta é y, né? A função é f. Yn mais 1, y de xn mais 1 menos f de xn é igual a f de xn menos f de xn menos 1 sobre xn menos xn menos 1, que é a inclinação da reta, que multiplica xn mais 1 menos xn, certo? E aí, como é que eu descubro ali? A única coisa que eu sei, agora olhem a figura. A minha reta tracejada está ali. Esta reta da equação aqui é aquela lá, ó, tracejada. E aí, o que vocês perceberam ali na hora que ela corta o eixo do x? Na hora que ela passa pelo zero, né? Cortar o eixo do x ali é passar pelo zero, passar pelo eixo do x. Eu descobri que y de xn mais 1 é zero. Ali, ó, aquela bolinha ali do xn mais 1, ela bateu exatamente em cima do zero. A reta, não a função. Você vê que xn mais 1 não é a minha raiz está um pouquinho mais para a esquerda daquele ponto ali, ó. É a função. O xn mais 1, o y de xn mais 1 é zero, mas é porque ele está na reta, ele não está na função. Então, eu sei que em x igual a xn mais 1, o y de xn mais 1 é zero. E aí eu posso explicitar, então, como é que eu calculo xn mais 1. A equação do método da falsa posição é xn mais 1 igual a xn menos f de xn, que multiplica xn menos 1 sobre f de xn menos f de xn menos 1. Pronto. Achei a minha equação de correção da variável. E agora, como é que fica o meu roteiro? O meu roteiro fica assim, ó. Muito parecido com o da bisseção, com uma diferença. A única diferença é o cálculo do xn mais 1. Como é que eu atualizo a minha variável? Como é que eu atualizo a minha incógnita? E é a mesma coisa, ó. Baseado na reta secante, a f de x, nos pontos xn menos 1, f de xn menos 1, xn, f de xn. Beleza, o que eu faço? Primeira coisa, identificar um segmento, identificar um intervalo que tem raiz, igualzinho ao método da bisseção. Tá? De novo, a mesma coisa, é o item 1 lá da bisseção que eu trouxe para cá de novo. Depois o que eu faço? Eu calculo, né, o xn mais 1 agora pela reta secante. E é esta equação aqui, ó, xn mais 1 é igual a xn menos f de xn, que multiplica xn menos xn menos 1 dividido por f de xn menos f de xn menos 1. Achei o xn menos 1, dividi em dois subintervalos, de xn menos 1 até xn mais 1,
e xn mais 1 até xn. Beleza, está encontrado. E aí eu calculo também a f de xn mais 1, igualzinho eu fiz na bisseção. Identificação do intervalo que tem raiz é a mesma coisa. A única coisa que muda aqui, gente, é o cálculo do xn mais 1. Esse roteiro é igualzinho o roteiro do método da bisseção. Os métodos não são difíceis. Ele só tem um pulo do gato. Nesse caso aqui, o pulo do gato é como eu calculo xn mais 1, que é melhor, a forma melhor do que da bisseção. Mas o teste é o mesmo. Se as funções, né, f de xn menos 1 vezes f de xn mais 1 é menor do que zero, elas têm sinais trocados, tem raiz ali. Se não, está no outro intervalo. f de xn mais 1 vezes f de xn, que é menor do que zero, e tem sinais trocados, tem raiz ali. O que eu faço? Eu descarto o intervalo que não tem raiz. No método da falsa posição, eu ainda tenho o teste de lugar das raízes. Eu tenho que descartar o intervalo que não tem raiz e ficar com o intervalo que tem raiz. Mas está ali. Descarta o intervalo que não contém raiz, faz a mesma coisa, os passos 2, 3 e 4 para o intervalo que tem raiz até convergir. Como é que fica o nosso fluxograma? A única coisa que vai mudar em relação ao método da bisseção é como eu calculo xn mais 1. Então, eu faço as estimativas iniciais, x0 vira xn menos 1, x1 vira xn. E aí entro no processo iterativo. E aí com o que eu entro? Eu entro com xn menos 1 e com xn. Tá? Calculo a f de xn menos 1, calculo a f de xn. Depois, calculo xn mais 1 com aquela equação nova ali da reta secante. E calculo também a f de xn mais 1. Testo a minha convergência, se convergiu. Se o xn mais 1 é menos o xn em módulo for menor do que a minha tolerância, convergiu. Então, ó, vamos embora, terminou o processo, termina ali. Ali é a saída do programa. É ali que o programa de vocês no Octave tem que sair. Se não, né, a gente vai fazer o quê? Vai procurar o lugar das raízes. É a mesma coisa, é o if else lá do método da bisseção. Se deu sim, se f de xn menos 1 vezes f de xn mais 1 é menor do que zero, a raiz está nesse intervalo. Então, eu faço xn menos 1 continuar sendo ele mesmo e fico com o outro intervalo. O xn agora é o xn mais 1. Só que aqui não é a metade. O xn mais 1 não está no meio entre o xn e o xn, vai estar mais próximo, vai estar mais perto. Provavelmente vai fazer chegar mais depressa na raiz. Se não, eu faço o quê? Significa que a raiz está no outro intervalo. Então, o xn menos 1 é que vai receber o xn mais 1. Eu agora aproximo o início do intervalo do antigo final, porque a raiz está mais perto, está dentro daquele intervalo ali. E o xn continua sendo ele mesmo e volto lá para o processo iterativo. Como é que isso fica no nosso caso? Lembra que lá na bisseção nós precisamos de 18 iterações. Do mesmo jeito, só que para poder ficar visível para vocês aqui, eu dei um chute piorado um pouquinho em relação à bisseção, porque olha só, lá na bisseção a gente chutou entre 15 e 20, porque sabia que a raiz estava ali entre 15 e 20. Aqui, para poder mostrar para vocês no gráfico, eu estou fazendo um chute pior para poder ficar visível no gráfico. Então eu estou chutando entre 10 e 30, continua, tá lá, a raiz continua ali no intervalo, ó, entre 15 e 20, tá? Então o que acontece? Eu pego e traço a reta secante entre aqueles pontos 10 e 1,35 vezes 10 a menos 1 e 30 e menos 1,14 vezes 10 a menos 1. Traço a reta secante e na hora que ela tocar o zero ali, eu achei o Tn mais 1. Eu achei o novo valor de x, que é 20,8159, que dá uma f de menos 3,07 vezes 10 a menos 2. Tá? E aí onde é que está a minha raiz? A minha raiz agora está entre 10 e 20,8159. Então eu jogo fora o intervalo 20, 81, 59 até 30, fico com o intervalo 10 até 20, 81, 59. Passo outra reta por esses pontos, e aí eu chego nessa próximo valor ali, 18,8057. Bem mais perto da raiz, quem lembra da raiz sabe disso. Bem mais perto da raiz. E a f para ele é menos 6,41 vezes 10 a menos 3. Agora, onde é que está a raiz? Bom, a raiz está entre 10 e o 18. Professor, não parece que está aproveitando. Tá, calma lá que vocês vão ver. Olha só, vocês repararam que ele fixou num ponto lá? A primeira reta passou aqui assim, a segunda reta já está mais perto da raiz, a outra reta ele está fazendo um movimento de básculo. Ele fixa num ponto e mexe a reta, escorrega a reta até a raiz. É o que está acontecendo ali no nosso gráfico, é o que está acontecendo aqui nesse gráfico para vocês verem. Tá? Então presta atenção agora, porque a gente vai fazer o próximo passo. Na hora que aquela segunda reta azulzinha tracejada ali toca o zero, eu acho o meu 18,4054, certo? E aí tem uma f de menos 1,26 vezes 10 a menos 3. Em que intervalo está a raiz? Está entre o 10 e o 18,4054. Agora não tem mais, tem mais uma só que eu posso mostrar para vocês,
que é aquela reta vermelhinha ali, que vai dar 18,3274 na hora que corta o zero, com uma f de menos 2,45 vezes 10 a menos 4, e aí está tão perto da raiz, que eu não consigo mais botar gráficos ali, mas a gente segue na tabela. E aí eu vou fazendo outras iterações, vou seguindo ali nas minhas iterações até chegar ali na minha iteração 10 e convergir, fazendo a atualização do t ou do x pelo método de falsa posição, por aquela equação da reta secante que me permitiu encontrar o xn mais 1, certo? E aí fica de dever de casa para vocês a busca da segunda raiz, como ficou o método da abscissão. Façam de novo, chutem aquele intervalo apertadinho ali, né, 245 a 250, e vejam quantas iterações, e comparem o número de iterações. Ah, professor, mas esse aí ainda tem o método do lugar das raízes, ainda tem que ficar descartando. É verdade, né? Ainda tem que ficar descartando intervalo, ainda tem que ficar verificando, fazendo teste de lugar das raízes. Seria tão bom se eu não tivesse isso. Porque, principalmente no Excel, né, era só marcar uma linha e sair puxando. É verdade. E existe. Na verdade, olha só, existe o chamado método da secante. O método da secante é o método da falsa posição em que eu não tenho teste do lugar das raízes. Eu considero que as duas últimas iterações são as mais próximas, independente de ter raiz ou não ali naquele intervalo. É isso que faz. E aí, olha só, o método da secante utiliza os mesmos princípios do método da falsa posição, entretanto, apenas o teste de lugar das raízes, dispensa apenas o teste de lugar das raízes, porque confia que se as estimativas iniciais, aí que está o chave, hein, gente? Se as estimativas iniciais compreendem um intervalo com raiz, a convergência vai acontecer. E ele, consequentemente, o método da secante utiliza sempre os dois pontos mais recentes, o xn e o xn mais 1 mais 9. Ah, mas eu calculei o xn mais 1. É verdade, ele vira xn, o xn vira xn menos 1 e você volta para o começo, para determinar o xn mais 1. No nosso exemplo, o que a gente tem? A mesma situação ali, as duas raízes colocadas, naquele intervalo do 15 e 20, naquele intervalo do 240 e 250, e aí o que vai acontecer? Qual é o meu roteiro? O meu roteiro agora ficou enxuto. O meu roteiro agora ficou menorzinho, olha só. Método da secante continua baseado na reta secante, naqueles pontos, xn menos 1, fxn menos 1, xn, fxn, só que agora eu vou identificar esse intervalo, calcular as funções, eu vou calcular o xn mais 1 e a fxn mais 1. Pronto, acabou. E aí eu testo a convergência. Se não convergiu, o que eu vou fazer? O xn menos 1 ganha o valor de xn. O xn tem que ser nessa ordem, gente. O xn mais 1 recebe o valor de xn, e aí o xn recebe o valor de xn mais 1. E agora eu estou com um novo xn menos 1, um novo xn, e volto lá para o processo iterativo e repito os passos 2 e 3 até convergir. Como é que fica o nosso fluxograma? Também enxuto, também elegante, fica desse jeito aqui, olha só. Tá? A gente tem os chutes iniciais, as estimativas iniciais, o x0 vira xn menos 1, o x1 vira xn, eu entro lá no processo iterativo com xn menos 1 e xn, calculo as funções f de xn menos 1, f de xn, certo? E aí calculo o novo xn mais 1. Calculo xn mais 1 pela equação da reta secante, daquela forma ali, como a gente usou a equação da reta secante para explicitar. Testo a convergência, verifico a convergência, se convergiu, beleza. Se não convergiu, o que eu tenho que fazer? Se não convergiu, eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu atualizo, eu faço essa troquinha, ó. O xn menos 1 recebe o valor de xn, o xn mais 1 recebe o valor de xn mais 1, e aí eu volto para o processo, sem me preocupar com o intervalo onde tem raiz. E funciona? Funciona se você chutar, se você fizer as estimativas iniciais em que a raiz esteja ali. Significa que você já está próximo da raiz. Tá? Ele tem esse problema, se você chutar muito errado, muito ruim, ele não vai dar muito certo não. Mas como é que fica no nosso caso para a gente poder encerrar esse vídeo, encerrar essa aula, porque ela já vai longa, né? No nosso caso, a gente vai ter o seguinte, eu vou partir dos mesmos chutes 10 e 30 que eu dei na falsa posição, e aí olha só que interessante, né? Eu agora não vou mais ficar fazendo teste do lugar da raiz, eu vou usar sempre os dois últimos. Então eu chuto 10 e 30, tá? E aí eu chego àquela reta secante ali, que vai calcular para nós 20,8159, igual, é a mesma equação. Então é igualzinho, o primeiro passo, a primeira iteração do método da secante é igualzinho da falsa posição. Fica diferente depois, porque agora não me interessa ali qual é o intervalo. Eu vou pegar o 30 e o 20,8159, mas não tem raiz ali, professor. Calma que o método da secante resolve. Olha só, quando eu faço, tem essa reta esquisita aqui, ela passa até por fora ali, ó. Mas onde ela corta o eixo do x? Onde ela corta o x igual a zero, o y igual a zero? Ela corta ali, ó.
antes da raiz, um pouco à esquerda da raiz. E aí eu tenho esses dois últimos pontos, ela corta em 17,4388, certo? E aí agora eu vou usar 20,8159 e 17,4358, passo outra reta secante ali. E aí aquela vermelhinha que vocês estão quase não vendo, né? Mas ela está tão pertinho, está tão em cima da raiz que não tem mais como a gente seguir. E vai dar 18,3650 nesta quarta iteração. E aí o que eu vou fazer? Eu pego o 17,4388, o 18,3650, faço mais uma iteração e acho 18,3098. Depois eu pego 18,3650 ou 18,3098, faço mais uma iteração, chego a 18,3086. E aí na sétima iteração converge. Então o método da secante ele ainda é mais rápido do que o método da abscissão, tanto do ponto de vista da implementação, quanto do ponto de vista da própria lógica da tabela aqui, porque ele não se preocupa em verificar qual é o lugar que tem raiz, porque ele garante que você partiu de um intervalo que tinha raiz. E aí fica de desafio para vocês fazerem também, pelo método da secante, encontrar a outra raiz e resolver os outros problemas que foram propostos para vocês lá naquele exercício 1, que ainda falta encontrar o mínimo ali, né, gente? Ainda falta encontrar o tempo em que a concentração passa pelo valor mínimo. Eu não me esqueci disso, não. Mas fica a sugestão aqui, no próximo vídeo, na próxima aula, esses métodos aqui todos são muito legais, são muito bons, mas eles só servem para resolver uma equação não linear de cada vez. E aí na aula que vem nós vamos aprender um método que pode ser expandido para resolver sistemas de equações algébricas não lineares. Aguardem a próxima aula que eu vou apresentar para vocês o método de Newton-Raphson, que é um método que pode ser usado para sistemas de equações algébricas não lineares. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula!